Olá, meus irmãos queridos, um bom dia para você, que realmente a paz de Cristo Jesus enche o seu coração nesse dia. Primeiro dia da semana, hoje, domingo, pela manhã. É uma imensa alegria e satisfação para mim estar com você no nosso estudo da lição, de hoje, falando sobre a árvore da vida. É o título da nossa lição. Tá? O nosso estudo baseia-se no Gênesis, no capítulo 2, 8, verso 9, 15 a 17, e também o capítulo 3, verso 32, verso 22 e 23. Que bom que você, nesta manhã, ao acordar, já começou o seu dia estudando a Palavra de Deus. Que você possa realmente ouvir esse vídeo, participar, e que realmente possa ser uma bênção para você. Esta semana nós vamos estudar aí a nossa lição com base nas nossas escolhas. E a lição de hoje é uma lição muito maravilhosa. Quero te convidar agora a fechar os seus olhos, nós vamos fazer uma oração e vamos dar início então ao estudo da nossa lição. Ó Deus amado, bom Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pela graça de ter nos dado a oportunidade de acordar, levantar e podermos estudar, Senhor Deus, a Tua Santa Palavra, enchendo a nossa mente com esse pão espiritual vindo do céu. Em Cristo Jesus oramos. Amém. A árvore da vida, meus queridos, como nós vimos na lição que nós estudamos ontem, nós vivemos uma vida de decisões, uma vida de escolha, constantemente, diária. São muitas e muitas escolhas e decisões que nós precisamos tomar. Nós não tivemos a oportunidade de escolhermos viver, escolhemos vir a este mundo, escolhemos nascer. O pai e a mãe, escolhemos se nós queríamos ou não aquele pai, aquela mãe. A família que deveríamos ser educados e viver ali em meio a essa família. Você não teve essa oportunidade de fazer esta escolha. Tá? Adão e Eva também não tiveram a oportunidade de escolher ser criado ou não. Quem decidiu foi Deus. Só que as decisões de Deus, meus queridos, quem dera que você tivesse a oportunidade de estar na presença de Deus e participar dos momentos que Deus decide tudo para a sua vida. Certamente você não tomaria nenhuma decisão contrária à sua vontade, porque Deus ele só decide o que é bom para você. Coisas maravilhosas. Vida. Mas Deus, diz a Bíblia ali que ele plantou um jardim, o jardim do Éden, conhecido, como nós a conhecemos pela leitura, e Deus então colocou ali o casal que ele havia criado, perfeito, saiu das mãos de Deus, perfeitos, sem nenhum defeito, sem nenhuma tendência para o erro, para o pecado, para o mal, para a violência. Não, eles eram perfeitos, saiu das mãos de Deus ali, sem nenhuma mancha de imperfeição. Mas Deus é tão maravilhoso, Ele é tão amoroso, que Ele nos criou com liberdade, com livre arbítrio de escolha, para que nós possamos escolher e tomar as nossas decisões e o rumo da nossa vida. E não foi diferente com Adão e Eva. Ali no Éden, Deus colocou ali no meio do jardim, com tantas plantações, que Deus mesmo plantou, ali frutos de todas as espécies, semente, legumes, verduras, tudo para o manter da vida daquele casal de forma feliz para toda a eternidade, se eles o decidissem viver eternamente. Adão e Eva, mesmo sendo perfeitos, saiu das mãos de Deus sem nenhuma mancha
tendenciosa para o pecado, eles não tinham natureza pecaminosa como nós temos. Natureza pecaminosa foi algo adquirido com o pecado. Tá? Mas eles nasceu com a natureza divina. Tá? Para Adão e Eva, meus queridos, fazer aquilo que era certo, aquilo que era correto, bem, era algo natural. Tá? Era algo assim como piscar de olho. Você não decide quando você quer ou não piscar o seu olho. Ele trabalha de forma automática, tá? Para lubrificar. Ele sabe o que ele tem que fazer. Foi criado assim, desta maneira. E fazer o bem para Adão e Eva, viver uma vida espiritualmente, de acordo com a vontade de Deus, era algo natural para eles. Eles não tinham nenhuma tendência para o pecado, não tinham uma natureza pecaminosa que nós temos, tá? Que eles também tiveram, mas depois do pecado, essa natureza pecaminosa. Mas, meus queridos, Deus plantou ali no meio do jardim, diz a Bíblia Sagrada, uma árvore, chamada árvore da ciência do bem e do mal, que era simplesmente o poder da decisão que Adão e Eva deveriam tomar, já que eles não haviam escolhido ser criados, viver, existir neste planeta, nesta terra. Então Deus deu a oportunidade para que eles pudessem escolher o que eles queriam. Se eles queriam continuar vivendo, tá? Comendo da árvore da vida, e então certamente eles seriam imortalizados para toda a eternidade. Ou se eles queriam voltar ao nada, ao pó da terra, como era antes, já que eles não tiveram o poder de escolha, eles poderiam escolher voltar ao pó da terra, voltar ao nada, como eles nada era, como nós também nada éramos antes de nascermos. Ok? Pois é. E foi aí que Deus disse para Adão e Eva: vocês são livres, vocês podem comer, vocês podem degustar, usufruir, gozar de tudo que tem aqui nesse jardim, de tudo que tem nesta terra do planeta, é de vocês, foi criado para vocês. Tá? Mas aqui tem no meio do jardim apenas uma árvore, que é a árvore da ciência do bem e do mal, e dela vocês não comem, vocês não toquem nela, não comem, porque o dia que vocês comer, isso significa que vocês decidiram voltar para o nada como vocês eram antes de tudo. Não era nada, era apenas pó, era apenas terra. Tá? Certamente morrerás. Certamente morrerás. Por esta razão, meus queridos, o nosso Deus amado, Ele não nos criou e não nos deu vontade ou desejos de voltar à pó da terra, de morrer. A morte não é algo que ela vive, ela existe entre nós, porém é algo prazeroso, que alguém fica contente, feliz, porque um ente querido morreu, alguém que você amava, que você gostava, foi ceifado pela morte. Não, você chora, você muitas vezes se desespera, tá? Porque a morte é algo que não estava e não está nos planos de Deus para nós. Tá? Por esse motivo, Deus Ele deseja a vontade dEle, mesmo que nós tomamos essa decisão de desobedecer a Deus, quebrar a lei, quebrar a aliança, e hoje nós vivemos no pecado e a morte está aí, e a única certeza que nós temos é que um dia nós vamos morrer. Tá? Se Jesus não voltar antes de sermos ceifados pela morte, e tomara que Ele volte logo mesmo. Tá? Mas se não, esta é a certeza que nós temos, que nós não viveremos eternamente aqui nesta terra, no pecado. Tá? Mas Jesus resolveu o problema da morte, o problema do pecado. A morte, que é o nosso maior inimigo, mais temeroso inimigo, meus queridos, já foi resolvido por Cristo Jesus na cruz. E naquela tarde de sexta-feira,
agoniante de Cristo Jesus. Quando ele diz, Pai, está feito, ele estava dizendo assim, o plano que nós, antes que o mundo fosse criado, já tínhamos planejados para resolver o problema do pecado, caso o homem viesse a pecar, está feito. Jesus, ele veio. Jesus, ele entregou a sua vida. Ele morreu por mim e por você, para que eu e você, ao decidirmos viver, não venhamos a morrer eternamente. E a partir de então, a partir daquele momento, meus queridos, a morte, que era o maior de todos os inimigos, e continua sendo ainda, mas para o Filho de Deus, você que tem Cristo na sua vida, que é o dono da vida, o Criador de todas as coisas, a morte passou agora a ser apenas um pequeno momento de sono e descanso. Jesus, ele tem os nossos entes queridos que já foram, que já morreram, inscrito dentro da sua mente. E num futuro breve, o Senhor Jesus vai voltar para buscar os seus remidos, aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E então, meus queridos, todos aqueles que baixaram ao túmulo, crendo na promessa da volta de Jesus, que tenha feito um concerto com Cristo, diz a palavra de Deus que eles serão chamados e ressuscitarão para a vida eterna. Eles ressuscitarão imortalizados, transformados, num abrir e fechar de olhos, serão então transformados da morte para a imortalidade, da corrupção para a incorruptibilidade. A miséria do pecado que impera em nosso coração deixará de existir, porque passaremos da corrupção para a incorruptibilidade. Definitivamente, nós seremos agora justificados. Totalmente, meus queridos, transformados. Aí sim, viveremos para toda a eternidade. Sabe por quê? Porque você decidiu viver. Você decidiu receber a vida que há em Cristo Jesus. Aquela árvore da vida que foi interrompida para que Adão do pecado não comesse. Adão foi expulso depois que ele pecou do jardim do Éden, para que ele não viesse a comer daquela árvore da vida. E dessa maneira o ser humano viveria agora eternamente no pecado. Deus é tão misericordioso que até isso ele fez por nós. Expulsou Adão e Eva do jardim do Éden. O anjo do Senhor desceu e guardou os portões ali para que eles não voltassem. A intenção de Satanás, após eles comer da árvore da ciência do bem e do mal, era levá-los para a árvore da vida, para que eles pudessem, no pecado, comer do fruto da árvore da vida, e aí viver uma eternidade no pecado. Imagine, meus queridos, como na lição que nós estudamos ontem, aquela moça, que foi diagnosticada com um tumor na cabeça, e ela tivesse que agonizar toda a eternidade vivendo aquela dor insuportável, aquela dor terrível. Pois é, muitas vezes nós não entendemos muito o amor de Deus, não é? Mas até nestas coisas Deus demonstra o seu amor, em expulsar os nossos primeiros pais do jardim do Éden, para que eles não pudessem viver eternamente e nós viéssemos a sermos gerados para toda a eternidade no pecado. Porque o plano de Deus na redenção, quando o pecado não mais existir, aí sim você vai comer da árvore da vida e ter vida para toda a eternidade. Que Deus te abençoe, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga. Que você possa tomar as melhores e mais sábias decisões ao lado de Cristo Jesus. Bom dia para você,
Fique com Deus, uma ótima e abençoada semana, é o que eu estou desejando para você. Amém? Fique com Deus.